Você já se perguntou por que você dorme? Quais os benefícios de dormir? Quais os malefícios de não dormir? Se você quer mais informações sobre essas questões, e muitas que ainda são mistério, os mistérios do sono, fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje o resumo do livro é Por que Dormimos? O nome do livro de Matthew Walker. Matthew Walker é um neurocientista, pesquisador do sono há muitos anos. Ele é diretor do laboratório do sono da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele também foi professor de psiquiatria em Harvard. Então, é um pesquisador, é uma pessoa que conhece muito. E o livro é, como eu falei, uma boa introdução para quem quer começar a estudar sono. Sem mais delongas, então, vamos para o resumo do livro. Para começar, uma curiosidade, que o sono ele parece ser contra-intuitivo do ponto de vista evolucionário, porque enquanto a gente dorme, a gente não busca comida, a gente não consegue encontrar um companheiro ou uma companheira para a reprodução, não dá para socializar. Então, por que nós dormimos, né, afinal de contas? Que, por outro lado, se nós prosperamos do ponto de vista evolucionário, porque deve ter alguma função. Afinal, todas as espécies, ou elas dormem ou elas fazem algo parecido com isso, como, por exemplo, até as bactérias que têm um ciclo de repouso, um ciclo de atividade, um precursor do sono. O autor ele tem um capítulo só que ele recorre à biologia de várias espécies, curiosidades, mas eu não vou me deter, eu vou me deter nos pontos que mais vão te interessar, porque o sono, ou a falta dele, é um grande problema na vida moderna. Então, basicamente, você dorme em função de dois fatores. Dois fatores eles determinam quando você está dormindo e quando você está acordado. Quais são eles? A pressão do sono e o ciclo circadiano. Ciclo circadiano, como o nome já diz, circa em torno de ano do dia, em torno do dia. Então, ele tem um pouco mais de 24 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. E esse ciclo, ele é responsável por indicar os momentos de sono e os momentos de vigília. E ele acompanhando sinais exteriores, como na luz e escuridão, comida e temperatura. Organicamente, ele é controlado pelo núcleo supraquiasmático, que fica atrás do nervo óptico, e toda vez que ele esteja localizado logo atrás do nervo óptico, e ele, como já falei, ele é um relógio biológico, que basicamente ele regula a liberação de melatonina pela glândula pineal. E aí uma observação importante, a melatonina, ela não induz sono, ela diz ao organismo que é hora de dormir. Ela participa do processo, mas ela não é uma indutora do sono. Ela apenas regula esse ciclo circadiano. É por isso que as pessoas, quando têm problemas para dormir, elas tomam melatonina, na verdade, para regular esse ciclo circadiano, que é quando diz quando você tem que ir para a cama ou quando você tem que acordar. Você dorme com a escuridão, isso veio de tempos imemoriais, com a nossa evolução, e você acorda quando a luz. E a melatonina também serve para quando você passa por situações de jet lag, que é quando você viaja de avião e fica num fuso horário diferente do seu, 4, 5 horas, para te ajudar a dormir, para te ajudar a regular esse ciclo circadiano, você toma melatonina. Outro fator, que é a pressão do sono, na verdade é causada por uma substância química chamada adenosina. Essa adenosina se liga aos receptores próprios, nos neurônios, e eles são responsáveis por causar aquela sensação de sonolência, quando você está, como a gente diz, está capotando aí de sono. Quanto mais tempo acordado, mais adenosina acumula no cérebro e, portanto, maior a pressão do sono. E aí que entra, por exemplo, a atuação da cafeína. Quando você toma um café, a cafeína começa a agir no seu organismo, no seu cérebro, se ligando a esses receptores de adenosina. Ela engana esses receptores, eles pensam que é adenosina, mas na verdade é a cafeína. Só que a cafeína não tem esse efeito de pressão do sono. Por isso que quando você toma um café, a sua sonolência alivia, porque ela se ligando, ela impede que esses receptores se impede que a adenosina se ligue, então com isso você reduz a pressão do sono, reduz a sonolência. E essa figura que está no livro, ela demonstra a conjugação desses dois fatores. A pressão do sono, que é o desejo de dormir, com o ciclo circadiano, que é o pontilhado. Então, você vai ver que o desejo de se estar desperto, ele atinge seu pico durante o dia, e aí ele vai reduzindo, reduzindo, vai baixando o ciclo até que você adormeça lá para as 10, 11 horas, onde é o pico, 11 horas, meia-noite,
e você dorme até um despertar, que lá se dá em torno de 7 horas. Da mesma forma, a pressão do sono ela vai aumentando à medida que você fica acordado, ela atinge o seu pico lá pelas 23 horas, muito próximo ao ciclo circadiano, e quando você dorme, essa pressão do sono, né, a adenosina diminui, reduz a pressão do sono, até que também em torno das 7 horas da manhã você desperta com quase ou pouquíssima pressão do sono, que depois vai acumulando de novo, até que você adormeça de novo lá em torno de 22, 23 horas. Porque isso vale para ciclos de sono e vigília. Mas quando você dorme, quando você adormece, é uma coisa só o sono ou ele tem algumas particularidades? Ele é dividido em fases. O sono não é homogêneo, ele tem diferenças ao longo da noite. Então você pode observar aí na figura que a gente parte de um estado de vigília e essa onda é a nossa onda cerebral numa polissonografia e você tem aí as diferentes fases do sono. Você passa por uma fase um que é um sono não REM. Eu vou explicar o que é sono REM e o que é sono não REM. É um período de transição entre o estado desperto, aquele sono muito leve, você vai desacelerando todo o seu metabolismo. Você passa para uma fase 2 do sono não REM, até uma fase de sono muito profundo, em que as ondas são lentas, são espaçadas, e o cérebro todo ele se harmoniza, para, em seguida, passar para uma fase que é o sono REM, que é do inglês Rapid Eye Movement, são aqueles movimentos rápidos que os olhos fazem, é a fase do sonho, é a chamada fase onírica do sono. Então, vamos ver como que esses ciclos se distribuem ao longo da noite. Você tem aí um sono, uma vigília, né? E você parte aí desse, eu já falei, desse sono não REM 1, não REM 2, não REM 3, e você passa um grande período nesse sono extremamente profundo, para depois um pequeno período para o sono REM, e repete esse ciclo. Eles são ciclos mais ou menos de 90 a 100, 110 minutos, eles vão se repetindo ao longo da noite. Mas o que são exatamente esse sono REM e o que é esse sono não REM? Então, basicamente, você tem dois tipos de sono. O sono REM, que é como eu já falei, o Rapid Eye Movement, que é aquela fase que as pessoas parecem que estão piscando, e nessa fase que as pessoas estão sonhando, e vou falar mais adiante sobre o sonho, mas o sono REM tem várias funções. A principal delas, fortalecer, solidificar as conexões neurais, mas tem também funções ligadas à criatividade, pensamento abstrato, associação criativa para resolução de problemas, criatividade. Ele tem várias funções. E o sono não REM, ele é responsável pela consolidação, basicamente pela consolidação de memórias. Na fase do sono não REM, as ondas são extremamente longas, elas percorrem todo o cérebro, é como se fosse uma onda de AM percorrendo todo o cérebro, enviando esses pacotes de memória e inserindo eles apropriadamente para que a memória saia ali do hipocampo, que ela fica armazenada durante o dia e ela vai ser estocada nas regiões corretas, as regiões certas do cérebro. Uma outra finalidade do sono REM que eu não falei é que ele é muito importante para o aprendizado de novos idiomas, na parte gramatical, nas estruturas linguísticas, tanto de crianças quanto de adultos. A gente já viu que esses dois estágios do sono vão se revezando ao longo da noite em ciclos de 90 a 100 minutos, em que na primeira metade da noite predomina o sono mais profundo, que é o não REM, e na segunda metade da noite predomina o sono REM. Para explicar o porquê dessa alternância, o autor utiliza uma analogia com uma escultura, em que você começa a escultura, que serão as primeiras horas da noite, desbastando ela, tirando o material que não precisa, que seria a função do sono não REM. Ele vai limpando essas conexões desnecessárias, enquanto que mais adiante entra o sono REM, consolidando, esculpindo, dando forma àquela escultura. E daí vem um alerta do autor que quando a pessoa força a acordar cedo demais, se força a acordar cedo demais, ou é forçada a acordar cedo demais, acaba perdendo uma parte importante do sono REM, com consequências muito ruins para o organismo, para a pessoa. Há uma curiosidade que eu não falei sobre o sono não REM e que ele também é fundamental para o aprendizado de habilidades motoras, atividades físicas, desde aquelas cotidianas
até coisas complexas, como fazer uma cirurgia ou pilotar, por exemplo, um carro de Fórmula 1. Sonhos. Então, o autor, ele lembra que Freud foi o primeiro a situar o sonho no cérebro, a posicionar o sonho no cérebro como uma parte reprimida dos nossos desejos. Hoje você tem estudos contemporâneos utilizando equipamentos avançados como equipamentos de ressonância magnética funcional, permitem monitorar as áreas que estão ativas do cérebro durante o sono. E justamente essas máquinas, esses dispositivos complexos, permitem que você monitore que, por exemplo, no sono REM, o cérebro que está mais ativo em áreas relacionadas à percepção visual, memória autobiográfica e emoções, enquanto que áreas relativas ao pensamento racional, lá o córtex, estão menos ativas. Então, o córtex pré-frontal ele é meio que desativado quando a pessoa está sonhando. Estudos indicam que 1% ou 2% dos sonhos são repetições, só lembranças de eventos da vida cotidiana. De 35 a 50% dos sonhos são construções a partir de eventos, mais emoções, em associações intricadas e criativas que compõem esses sonhos. E esse sonho atua como se fosse uma terapia noturna, integrando detalhes, emoções, fazendo com que a pessoa esqueça, dissolva essa carga emocional atrelada a essas memórias. Então, eles funcionam como uma forma de terapia, ajudando o processo de desintoxicar as emoções negativas. Os sonhos também, eles contribuem para, como se fosse uma ferramenta de resolução de problemas, que essas associações interagindo, elas geram ideias e geram soluções. Quem nunca dormiu com um problema e acordou com uma solução, ou pelo menos uma ideia para solucionar esse problema? Os sonhos, eles fornecem essas soluções ou ideias, esses insights criativos, justamente desse poder que o cérebro tem de combinar e associar durante o sono todos esses elementos. E aí o autor alerta que a privação de sono para adolescentes, principalmente o sono REM, quando eles têm que acordar muito cedo, fora do ciclo, que o adolescente ele tem um ciclo circadiano, ele atrasa, é por isso que os adolescentes dormem muito tarde e querem acordar tarde, isso é biológico, isso é uma informação bastante importante do livro. Então, quando eles são forçados a acordar cedo, antes do que deveria ser o ciclo circadiano deles, eles perdem sono REM e perdem essa capacidade de resolução de problemas, de associação criativa e de terapia emocional. Então, é muito importante preservar o sono, né, o sono dos adolescentes. Essa conexão entre sonho e criatividade, ela está muito presente, né? Ela tem muitas evidências. O autor cita exemplos do Dmitri Mendeleev, da tabela periódica, diz que ele sonhou com essa organização da tabela periódica. Beatles já falaram que compuseram músicas durante o sono. Rolling Stones, a mesma coisa, no campo da música. O romance Frankenstein, da Mary Shelley, foi concebido a partir de um sonho. Então, são diferentes campos, literatura, música, ciência, que podem ser impactados positivamente com o poder criativo dos sonhos. E o autor chama a atenção aí para o que é o chamado sonho lúcido. Para quem nunca ouviu falar, sonho lúcido é aquele que você tem a consciência que você está sonhando e consegue, de alguma forma, interferir naquele conteúdo, naquele desenrolar, naquele desenvolvimento do sonho. Isso é um campo ainda muito inexplorado, mas bastante interessante para aqueles que querem adentrar aí nos mistérios do sono e do sonho. O autor cita vários benefícios que o sono nos proporciona. Além de todos esses que ele já falou, ele destaca a questão fundamental da memória. Então, se até agora nós vemos que o sono tem todos esses benefícios, o que a privação do sono pode causar? Então, a privação do sono prejudica significativamente o desempenho físico, reduz força muscular, capacidade aeróbica reduzida, eficiência cardiovascular é reduzida e aumenta o risco de lesões. A privação do sono afeta o organismo como um todo, metabolismo, sistema imunológico, pode levar até ao encurtamento dos telômeros e a um encurtamento da vida, do período de vida. A privação do sono está ligada a doenças graves, como doenças cardíacas, obesidade, demência, diabetes, câncer. A privação de sono, ela enfraquece o sistema imunológico, te deixa mais propensos a infecções como resfriados, gripes, até a vacinação.
se você tomar uma determinadas vacinas, num período de privação do sono, a resposta pode ser inadequada, pode ser menor. E a privação do sono tem impactos da nossa vida em sociedade. Pessoas que estão passando por período de privação do sono têm, além da memória que foi prejudicada, a capacidade de concentração fica prejudicada. E muita privação do sono dá episódios de microsono, e que, imagina, quantos acidentes automobilísticos são causados por pessoas que têm instantes de cochilo durante quando estão dirigindo, às vezes em alta velocidade, isso é o suficiente para causar acidentes. Uma pessoa com privação de sono equivale a consumir bebidas alcoólicas. Uma parte interessante sobre a privação do sono é que não adianta tentar compensar. O sono você não compensa. Você dorme pouco durante a semana, eu vou dormir bastante no final de semana. Sim, você descansa um pouco, mas aquele sono, aquela função, aquele prejuízo já está feito, já está ali. Você não consegue nunca compensar exatamente o sono que você perdeu. E muito ligado à privação do sono, que muitas pessoas são forçadas por questões da vida moderna, maluca, de trabalho, de estudo, a dormirem pouco. Você tem aí pessoas que às vezes têm até o tempo para dormir, mas não conseguem, que é a insônia. A insônia, você tem áreas do cérebro ativas quando não deveriam estar ativas, que fazem com que a pessoa não consiga adormecer. Isso é um problema gravíssimo na nossa sociedade, mas o autor recomenda tratamentos não medicamentosos, com preferência para aliviar a insônia. Ele recomenda bastante a terapia cognitivo-comportamental como uma das mais eficientes para tratar a insônia, que aí aquelas técnicas da comportamental mudam os hábitos, e isso é muito importante para que a pessoa passe a dormir bem. E ele também recomenda fortemente a adoção de práticas de exercício físico, ela se autoalimenta no ciclo positivo. Você faz exercício físico, dorme melhor, dormindo melhor, você aumenta a sua capacidade de fazer exercícios físicos, e isso é um ciclo virtuoso para combater qualquer tipo de insônia. E o autor faz vários alertas quanto a medicamentos para dormir. A idade das pessoas que estão tomando esse medicamento está cada vez diminuindo, as pessoas estão cada vez mais tomando esses medicamentos, ignorando os efeitos colaterais indesejados, atordoamentos, esquecimentos, atividades noturnas inconscientes, dependência, insônia de rebote, porque o organismo acaba vencendo esses medicamentos. Então, remédio para dormir tomado indiscriminadamente é muito ruim, é uma furada. E entre as práticas essenciais para que as pessoas recuperem a capacidade de dormir, a higiene do sono. E a higiene do sono são coisas elementares que nós perdemos, desde a hora de dormir certa. Toda vez que você dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, só isso já ajuda muito o seu organismo a reconhecer o ciclo circadiano, obedecer esse ciclo circadiano e dormir melhor. Aí vem questões também de luz também, que antigamente você não tinha luzes nas cavernas, hoje você tem luz na casa toda, mas quando você, próximo ao horário de dormir, diminuir as luzes para que o ciclo circadiano seja mais marcado. A questão de temperatura, que as pessoas acham que não influencia, mas influencia. Geralmente uma temperatura em torno de 18 graus seria o ideal para a pessoa, para a maioria das pessoas adormecerem. Um detalhe que eu achei interessante, que é aquecer mãos e pés, manter os pés e mãos aquecidos também contribui para que a pessoa adormeça mais rápido. E um alerta que o autor também faz quanto ao álcool, que ele parece induzir o sono, mas ele bagunça o sono, bagunça a qualidade do sono. A pessoa adormece, mas não é um sono de qualidade, não é aquele sono que cumpre todas aquelas funções que proporcionam todos aqueles benefícios para o organismo. Então, toda a mensagem do autor é que o sono é um tipo de tratamento, é como se fosse uma coisa muito benéfica que nós precisamos recuperar para ter uma melhor saúde física, mental e emocional. Para vencer a questão da privação do sono, de todas as perturbações ao sono da vida moderna, ele faz uma série de sugestões. No nível de políticas públicas, ele sugere campanhas de conscientização sobre a importância de dormir, os perigos da privação do sono em relação ao volante, à prática de direção, a inclusão de tópicos sobre educação do sono nas escolas já desde cedo, para que as pessoas se conscientizem sobre a importância de dormir bem para a vida delas e assim conseguirem mudarem hábitos aí ao longo da vida para que se tenha um sono de qualidade. Aliás, o autor também critica a prática de acumular exames no final de períodos, como semestre, trimestre,
porque isso leva os estudantes a perderem horas de sono. Você perde horas de sono, dorme menos, diminui a capacidade de memória, de raciocínio, e prejudica a saúde dos estudantes. Então, segundo eles, isso é uma prática que deveria ser abolida das escolas, com outros tipos de avaliação que não prejudicassem o sono. Em relação ao ambiente organizacional, eu estou chamando a atenção para os diferentes tipos ou ciclos de sono das pessoas, que podem ter horários diferentes, isso desde a padronização de horários nas organizações, isso se perdeu, então todos têm que obedecer ao mesmo horário, mesmo que algumas pessoas se sintam extremamente sonolentas, isso diminui a produtividade. Então, se houvesse uma forma de regular isso, isso seria benéfico não só para os funcionários, mas também para as empresas. E ele chega até o nível individual, para uso de tecnologia para melhor monitorar, entender o sono, as particularidades do sono de cada um, e assim regular a temperatura, regular a luminosidade, para que as pessoas tivessem melhor qualidade do sono. Então, isso com os avanços na tecnologia, com esses relógios que monitoram o sono, isso hoje é bastante possível, isso poderia e deveria ser utilizado para melhorar a qualidade do sono das pessoas. E o texto, ele transmite, em geral, uma mensagem, ele transmite muitos alertas, uma mensagem de otimismo em relação à potencialidade do sono, e, por outro lado, ele transmite uma abordagem extremamente alarmista em relação à privação do sono. E aí eu vou acrescentar uma crítica ao livro, que o autor ele se detém tanto nisso que às vezes ele até exagera. Vou dar um exemplo. Ele rigorosamente ele diz que todos têm que dormir absolutamente 8 horas. E há várias críticas em relação a essa abordagem, essa teoria, esse posicionamento, que há uma controvérsia no horário de entre 6 e 8 horas que as pessoas teriam uma necessidades de sono um pouco diferentes, que simplesmente etiquetar que todo mundo, determinar que todo mundo precisa de 8 horas, se você não dormir 8 horas, você vai ter problemas sérios, isso pode ter um efeito contraproducente, contraprodutivo, de, por exemplo, as pessoas se sentirem ansiosas, culpadas, por não conseguirem ter esse período todo de sono. E para isso, tem escalas de sono, você pode avaliar o seu sono. O essencial é que quando você acorde, você se sinta bem. Você não se sinta sonolento, você sinta que o seu sono teve uma boa qualidade de sono. Você não se sentir cansado é um excelente indício de que você está dormindo bem. Então é isso aí, gente. Resumo do livro de hoje. Recomendo. O livro tem muito mais coisa sobre o sono. Leia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.